Aham. Ao vivo, ao vivaço. Tô vendo aqui ao vivo escrito. É. É agora que eu dou boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está nos assistindo ao vivo aí, que deve ser uma multidão, um mar de gente, né? Deve ser a geral do Grêmio, meu Rafa, que coisa horrível esse teu áudio aí. Então, para todo mundo que estiver nos assistindo, que deve ser um mar de gente, e quem mais for assistir esse vídeo nos próximos horas, minutos, dias, estamos começando mais um Profiscast, episódio 13, então, com a presença da Prof. Elisângela. Cadê o Rafael? Agora que eu ia dar os parabéns para ele, que ele não ia me escapar. Ah, não. Volta aqui, Rafa. Então, com a Prof. Elisângela, com o Prof. Rafael, que escapou agora, tá? Que Que é o tá de aniversariante do aniversário, dia. que é o aniversariante do dia. Inclusive, nós vamos cantar parabéns para ele aqui no final, se der tempo, tá? Uhum. Que tá fazendo ali seus 30 e poucos, né? O Rafa é um guri, Guri, né? é um guri Um ainda. gurizão, guri cagado. Mas aí, assim, ó, então, começando esse Profiscast, tá? Assuntos municipais, estaduais, nacionais. Se der tempo, a gente vai falar do cenário mundial também. Vamos falar da guerra da Ucrânia, dos professores da China, de Taiwan, da viagem para Marte. Mas, enquanto isso, vamos começar, então, com a situação nossa aqui da educação de Bento Gonçalves, tá? Preocupante, né? Eu, apesar, né, do Bento em ordem, né? Bento está em ordem, Bento ser um paraíso, uma maravilha, né? A oitava maravilha do mundo, eles não sei se sabe, mas tem escolas nossas, né, da rede municipal aqui da cidade, que chove mais dentro do que fora, né, Elisângela? A Não sei nossa? se tu não sei se tu ouviu falar, né? Que Ah, assim, tá, ó, ouvi. Hashtag contém mas ironia. que assim, ó. E aí, enquanto isso, no País das Maravilhas, no mundo perfeito, entendeu? Tá tudo uma beleza, né? Enquanto isso, a gente aguarda, né? Nós temos um projeto aí, né, de reforma ali da Escola Princesa, que a gente precisa ser relocado, né? E eu não tô vendo, né? Eu, dentro da minha insignificância, não tô vendo nada acontecer ali nas esferas maiores ali, né? O pessoal que tem que gerenciar isso, né? Mas certamente que eles também não vão me mandar o WhatsApp, né? Dizendo que arrumaram, que vão, imagina, porque olha a minha ignorância, né? No mínimo ingenuidade. Se a ideia era precisamos fazer uma reforma grande na escola X, tá? O que eu faço? Eu já vou tentar, eu sei que eu não tenho como escapar disso, tá? A escola está caindo na cabeça do povo lá. O que eu faço? Eu tento já diminuir e realocando os meus alunos, o meu pessoal, e enxugando essa escola para a hora que não tiver mais jeito, né? Veio a verba e tal, projeto, ou não. Eu começo a enfiar gente de tudo, porque nunca na história da escola, tá, teve tanto aluno que nem agora. Nós estamos com quase 500 crianças lá dentro, tá? Ou não, eu faço exatamente o contrário. Eu sabendo que eu vou ter que mexer, eu vou enfiando gente, socando com o pé lá dentro, para daí depois que está bem cheio, né? Só eu tenho 25 dentro de uma sala lá. Detalhe, que cabe 20, tá? Aí, agora, então, que não tem como fazer mais nada. Bom, agora a gente tem urgência, então quer dizer, não sei, isso parece gestão para ti, fazendo uma pergunta, mas não Eu, era isso, eu né? acho que não. Eu, na Tá. minha humilde opinião de Hum, especialista em hum, educação e espaço aham, escolar que a gente hum, é, né? hum. Tem coisa Isso, né? errada aí. Tem coisa bem Falando. errada. Tá. Mas então,
Vindo, então, assuntos de hoje, né, do nosso Profiscast. Vamos começar com todos os assuntos que nós já falamos aqui em 3 episódios, né? A gente é obrigado a... temos que, alguma coisa a gente repete, quase tudo, né? Então, já falamos aqui em outros episódios sobre violência nas escolas, tá, Elisângela? Então, como tu já está, inclusive tu já está mais tempo que eu na rede municipal aqui, tu já viu bastante coisa, inclusive a última vez que nós falamos foi uns 3, 4 episódios atrás, específicos sobre isso, falamos quase o episódio inteiro sobre violência nas escolas. Eu queria que tu introduzisse esse assunto para nós, tá? Eu dei alguns exemplos ali, inclusive de relatos que a gente colheu, né? Nós falamos com vários colegas, não demos nomes aos bois por várias questões, enfim, né? Até para preservar as pessoas que conversaram com a gente, mas assim, ó, que tu falasse um pouco a respeito, porque nós tivemos, num passado recente, situações de violência em escolas de cidades muito pequenas aqui do interior do Rio Grande do Sul. Teve um caso lá acho que era Alpestre o nome da cidade, é uma cidade mínima, uma cidade com meia dúzia de gente, né? Então tu pensa assim, não, uma cidade muito pequenininha, onde todo mundo conhece todo mundo, e não vai acontecer, né? É tranquilo, é uma cidade tranquila, que de fato é, né? De fato é uma cidade tranquila. Então não vai acontecer um caso disso aí, né? E só que acontece, né? Então, tamanho de cidade, estrutura, isso aí não quer dizer nada. A violência ela está em toda parte. Óbvio que em cidades grandes, metrópoles, né? Isso acontece, existe mais criminalidade, enfim, ela está mais maior, né? Mas está em toda parte. Mas o que ocorre? A gente vê e isso chega para nós. Nós tivemos, eu sei que houve casos de violência durante esse ano nas escolas aqui de Bento que não foram divulgados. Tá? Vários casos de violência, de maior ou menor grau, violência com arma branca, ameaça. Nas escolas que eu trabalho, a brigada militar foi chamada mais de uma vez por N casos, e que não são divulgados por vários motivos. Uma, para não provocar pânico na população, às vezes não é nada grave mesmo. Tá? E também não se quer que a população, as crianças têm que ir para a escola estudar, né? Não há, enfim. Só que assim, ó, isso também resulta que não se toma nenhuma outra medida, né? A coisa meio que fica por isso mesmo. Então, eu queria que tu falasse ali tua experiência no assunto, falasse situações pontuais ali. Tivemos situações recentes ali, eu queria que tu comentasse sobre isso. Então, pessoal, boa noite para todos. Boa noite agora, porque estamos gravando de noite, né? Mas quem for ver de manhã, bom dia, boa tarde, né? Boa semana, bom fim de semana. Quando vocês caírem aqui nesse vídeo, a gente estava montando a pauta, né, da nossa reunião live de hoje e falando da questão da violência nas escolas, porque isso a gente já teve um episódio, como o Carlos falou. E essa semana tivemos um outro episódio muito triste na nossa cidade, né? O caso de uma menina de 11 anos que faleceu. E não há noticiário sobre isso, por razões óbvias, né, que a gente já comentou, mas a prefeitura divulgou uma nota de pesar, né, porque ela era aluna da escola Vânia, que é uma escola da rede, né, a gente diz que é das top 5 da rede, e nós, como professores da rede municipal, a gente tem sentimentos por todos os alunos. A gente, alguns a gente gosta mais, alguns a gente gosta menos, né, mas a gente tem aquela questão de que eles são nossos. Alunos do município são alunos nossos, né? A gente pode trocar de escola em algum momento e encontrar essas crianças em outro lugar. Então, teve muita especulação sobre o que aconteceu, enfim, nas rodas de conversa, né? Grupos de professores, a gente comenta sobre o assunto e volta a questão da violência, né? A criança sofre bullying, a criança estava passando por alguma dificuldade na família, a gente não sabe, a gente não está lá. Mas pensando nos casos que a gente já teve, né, da violência em si, é o bullying, é o jogar bolinha de papel, é o roubar material na sala de aula, é o dar o tranque no corredor para o colega cair, né,
é o aluno que bota dedo na cara do professor e fica por assim mesmo, né? É aquela criança que apanha no recreio lá nos bolinhos, e aí as escolas, num geral, chama, repreende, chama atenção, conversa com os pais, e a gurizada vai lá e faz de novo. Não há uma ação que dê fruto de fato. Aí a criança vai se reprimindo, vai se retraindo, entra em depressão, vai para casa, se encolhe. A gente já teve casos há anos atrás de mutilação, automutilação, ainda existem esses casos, tentativas de suicídio. A gente já viu isso ao longo da jornada. Eu estou em escola desde 2011, então eu já vi algumas coisas. Enquanto eu era monitora, enquanto eu era faz tudo, estagiária, e depois como prof efetiva também. E, infelizmente, isso afeta a gente, porque chega um ponto que a gente, enquanto professores, mas eu não estou conseguindo fazer nada para ajudar. Eu não estou conseguindo atingir, mas aí a gente esquece, né, que a nossa função não é a função de psicólogo, não é de analista, não é de psiquiatra, porque eles dizem, né, professor não pode dar diagnóstico, mas a gente percebe quando a criança não está bem. Essa semana eu disse, Diri, lá disse pra nossa Diri, né, Diri tem uma menina assim, assim, tal, que eu percebo ela diferente. Né, vamos dar um olhar diferente, porque um prof que percebe já conversa com a direção e vai se encaminhar, né, para ter outro atendimento, conversar com a família, conversar com a criança. Isso quando se tem orientador escolar também, porque muitas unidades não têm. Os nossos alunos do Princesa de Manhã não têm orientador escolar. E eles precisariam ter esse profissional para conversar com eles, porque o orientador faz essa função de perceber, né, conversar com o aluno. O turno da tarde tem, mas o da manhã não tem. E eu acho que é um risco muito grande, porque de manhã a gente lida com adolescentes, que é a fase que eles estão com os hormônios mais desenfreados e tudo pode acontecer num piscar de olhos, né? As agressões, as violências contra os professores, contra a comunidade escolar. E assim, aonde está o poder público, a política pública municipal, né, da educação diretamente, que tem lei, então você sabe, né, que foi aprovada, dizendo que teria que ter psicólogo nas escolas, né, ter atendimento. Há uns anos atrás tinha relatos de atendimento, então viria o psicólogo para a escola, né, uma vez por semana, que é muito pouco, conversava, depois deslocaram todo esse povo para um único centro, e a gente tem relatos de alunos, né, que a gente não vai citar os alunos aqui, porque a gente não é louco também, né? E as crianças dizem, a gente vai lá pro atendimento e é 10 crianças numa sala para conversar. É terapia em grupo. Não, terapia em grupo para criança assim não funciona, sabe? Eles precisam de ser escutados individualmente, enquanto indivíduos. E aí vem toda aquela questão, além das crianças, cadê o atendimento para nós, professores? Foi prometido que nós teríamos acompanhamento psicológico ali no pandemia, pós-pandemia, né? Não sei números corretos, assim, mas eu sei que eu tenho atendimento no SESMIT há um tempo já, porque, né, a gente precisa, e tem 2 profissionais que atendem lá. Toda uma população de servidores públicos de todos os setores, com todas as suas demandas. E aí? E seguidamente, né, acontecia do profissional que estava me atendendo ter que cancelar porque tinha outro trabalho administrativo para ser feito e o meu atendimento não podia acontecer, né, que não é nenhuma terapia, é um atendimento para entender, para eu conseguir seguir, porque a gente está ali no meio do furacão, né? Então essa questão é muito triste, porque eu sou mãe de meninas, né? Então eu penso assim, se fosse a minha filha, se fossem as minhas filhas, né? Como que eu poderia ajudar? Enquanto mãe, eu vou atrás, eu tenho esse conhecimento. Mas os pais que não têm esse conhecimento, faz como com os seus filhos? Às vezes os pais percebem que o filho, a filha está ali com algum problema, mas não tem o entendimento para buscar essa ajuda e não tem nem aonde buscar. Porque a gente faz encaminhamento para o posto, aí o posto vai marcar, vai agendar para dali não sei quanto tempo, uma avaliação psicológica e às vezes vai no psicólogo do posto, não tem nada. Gente, uma consulta vai dizer que não tem nada? Vamos se ligar, né? Até eu, que não sou da área, sei. Então, assim, é o meu sentimento de solidariedade para essa família que perdeu uma filha, 11 anos, muito jovem, assim, uma vida inteira pela frente. E o sentimento de tristeza, de luto, de pesar, porque não há uma política pública
para salvar outras crianças, né? Então, assim, é triste. No mínimo triste, né, Carlos? No mínimo. Eu vou te dizer assim, ó, o que me parece, tá? Que quando o problema envolve saúde emocional, não sei se tu tem a mesma percepção que eu, mas já existe na saúde pública uma ideia de que assim, ó, não é nada, tá? É frescura, tá? Já existe, já tem Essa é a uma ideia. ideia, já tem uma ideia, não. Vou dizer que é geral, não, mas assim, ó, é ingênuo quem pensa que não é assim, tá? Ou que encaminha, como tem, pô, eu já tive aluno que tu tá vendo que o aluno tem ali, que ele não é aquela criança típica, da aprendizagem típica, né? E aí entra no que tu falou, a gente não dá diagnóstico, né? Mas eu dou aula, eu tô vendo que ele não aprende do mesmo jeito que o outro, tá? E aí, aí o pai chega, não, encaminhei para o psicólogo, diz que ele não tem nada. Aí o fulano, o coisa diz que não tem nada, tá? Não tem nada, a criança não aprende, tá? E eu faço o quê? E aí eu pego minha varinha de condão e faço qual mágica, tá? Então tem essa questão, Elisângela, tá? Que aí não, isso não é nada. Não, o quê? Não, aí diz que vai se matar. Mentira! Não, é só que você me chama atenção, tá? E tem essa ideia, tá? Aí eu ia assistir, mas é que eu tinha mais coisas para fazer. Hoje é o dia, durante o dia, que eu, pelo menos por enquanto, tenho essa regalia, né? Eu sei que isso no futuro vai acabar, tá? Porque tem um monte de gente, inclusive da classe política aqui da nossa cidadezinha aqui de Bento Gonçalves, que quer acabar com isso, né? Que é o meu dia atividade, que é aquele dia que necessariamente não preciso cumprir na escola. Então eu estava em casa trabalhando. Enquanto isso, eu dei uma olhadinha na reunião da Câmara, tá? Porque eu estava muito ansioso e acabei não conseguindo descobrir se iam aprovar uma pauta que tinha hoje, que estava marcada para hoje, ali eu fiquei sabendo na mídia, que os vereadores eles estão muito atarefados, Elisângela. Então tinha um projeto para aumentar o número de CCs na Câmara. Não sei se tu ouviu falar, né? Isso foi divulgado na mídia, eu vi naquele portal lá do NB Notícias, inclusive a hora que a gente terminar o vídeo eu vou ligar lá naquele programa lá, o Ponto e Vírgula, para ver Isso, também o vou bicho, porque o bicho vai pegar hoje. o bicho pegando lá, mas assim, ó, porque eu sei que outros jornais que eu leio, eu sei que não vai aparecer nada, tá? Mas aí lá dizia que os vereadores são muito atarefados, muito cheios de serviço, né? E aí eles têm muitas moção de aplauso, de coisa para fazer, entendeu? Então, preciso contratar mais CCs, né? Porque aí, sabe como é que é, né? Então eu tava vendo isso, e aí, exatamente quando eu liguei, o vereador lá, ele estava falando sobre esses casos de violência, tá? Sobre essa questão das escolas, não falou diretamente sobre esse caso da menina, mas eu entendi, e ele sugeria para a mesa diretora da Câmara que convidasse a nossa ilustre secretária para falar sobre o assunto lá na Câmara, tá? Coisa que eu particularmente, Carlos, acredito que não vai assim mudar nada, tá? Mas que convide a mulher. E inclusive ele citou convidar um outro vereador que está lá na Câmara sentado, que é professor de formação, para falar sobre o assunto também, que é um jaguara que não sabe nada. Inclusive assim, ó, ele é um antiprofessor, porque é o cara que mais lutou na Câmara. Lembra quando tiraram nossos direitos? Pois Exato. foi o Arigó que deu discurso lá para acabar para tirar com os nossos direitos. Enfim, eu tenho vergonha de dizer que aquele louco é professor. Aí vai perguntar Ele para tem ele. licenciatura, ele é formado em licenciatura. Porra, aí é para acabar, entendeu? Então, assim, eu entendo que foi nobre a ideia, tá? De convidar os dois. Mas Eu eu te entendo. pergunto, Carlos, e Ah, pergunto para os nossos montes de seguidores aqui. tá. Quando em algum lugar desses Hum, projetos dessa galera hum. aí, eles vamos chamar os professores para perguntar. Nunca. Eles nunca chamam os Não, professores porque eles não querem saber a nossa opinião.
A gente que tá na linha de frente é peão Hum, para ser derrubado na porrada. Porque essa galera que tá aí no legislativo, hum, ai, vamos hum, chamar a secretária. Óbvio, ela é a secretária de educação, ela responde por sim. todos. Mas alguém Hum, vai chamar o Carlos, a Elisângela, a Maria, o José para perguntar, que estão lá hum, na sala dela vivendo essas coisas? Não, porque daí a gente vai falar as hum, verdades e as verdades doem. hum. Dói demais ouvir esse tipo de verdade. E dói É. muito para eles também quando a gente diz assim: Hum, olha, tem muito CC, é muito cabide de emprego. hum, Daí o município lá caiu não sei quantos degraus no ranking de competitividade na semana passada, que a gente falou aqui também no nosso Profiscast 12, hum. por causa da má Sim. gestão pública. E ficar contratando funcionário à toa para enfiar em gabinete porque balançou bandeirinha é má gestão Uhum. também, não é? Bom, eu já sei que se é que entrou em votação, eu acredito que sim, porque, como te disse, não vi o desfecho, tá? Vou descobrir depois ali, mas eu já sei que não foram todos os vereadores que foram favoráveis aí a essa esculhambação aí, tá? O problema é o Uhum. seguinte: todo mundo sabe que na Câmara de Vereadores de Bento, a ampla maioria, e aí é ampla mesmo, tá? Ela é totalmente favorável à administração atual. Então, assim, é Uhum. meio assim, ó. É, não tem. Eles decidem lá e está resolvido. Não tem muito que. Né? Tanto que lá no começo do ano, quando aconteceu lá dos projetos lá com os ataques, né, contra a nossa Uhum. categoria, contra o funcionalismo de modo geral, é, independente das manifestações que nós fizemos, se tiver assim, ó, se nós tivéssemos fechado todo o centro, tá? Se nós tivesse lotado de gente, desde ali da frente da prefeitura, se tivesse ido dali até a frente da Cristo Rei, se tivesse lotado de gente até lá a Pipa Pórtico de professor, pensa assim, ó, tapado de gente, todos Uhum. eles iam ter aprovado igual, porque assim, ó, Sim, com perdão da palavra, estão cagando pro que a gente sim. acha, tá? E andando. Então, mas a fraqueza que nós mostramos na ocasião, claro, ajudou, né? Mas, enfim, mas aí tem essa questão ali da violência, que, na minha opinião, eu acho que a sociedade, eu te falei isso hoje ali, ela teria que pagar um preço muito alto para mudar isso. Esse preço Sim. alto, ele passaria por uma censura das redes sociais, das mídias, que não, assim, ó, isso não vai acontecer, tá? A gente sabe que não. A gente sabe. Então, isso não vai acontecer. Então, o que nós vamos fazer, nós vamos continuar fazendo, tá? É meio que remediar, é meio que tapar o sol com a peneira. Sinto dizer para vocês, minha opinião, professor Carlos, isso não. A tendência é casos como esse se repetirem ali, continuarem Sim. acontecendo com a nossa torcida, minha torcida enquanto profissional de educação, eu também sofro com isso, tá? É que diminua. Mas é meio que assim, é meio na fé. A gente torce que Muita fé. Deus cuide. É que a divina providência põe a mão e Uhum. impeça que situações como essa aconteçam. Porque se depender da classe política, se depender das autoridades, se depender da mobilização da sociedade, da comunidade, se mobilizar para mudar isso de forma efetiva, eu sinto te dizer, mas eu não vejo como o preço de mudar seria muito alto, eu acredito que a sociedade não está disposta a pagar. Tá? É, eu estava até No, pensando no que tu falou agora, hum, né? A gente, hum, a gente vai remediando. Quando a gente estava uhum, fazendo ali os formulários, né, para o PPP da escola ali para reformulação, a minha sugestão foi a escola de pais. Desde que eu era prof do Benini, eu já sugeri escola de pais. Tem que trazer os pais e ensinar eles a serem pais.
Trazer para a escola e ensinar, olha, tu tem que dizer isso pro teu filho, tem que fazer assim, assim e assim pro teu filho, tu não Mas pode vão se fazer isso. ofender, Ah, mas vão se ofender, mas eles podem se ofender, mas ninguém vai mas... poder dizer que ninguém falou. Né? Porque, Carlos, como é que eu e tu aprendemos a ser pais? Dizendo não. Eu digo para as minhas filhas, eu não sou amiga de vocês, eu sou mãe de vocês. Eu sou o adulto da relação. Eu tenho que botar regra. Pode dormir me odiando. Seguidamente elas vão dormir me odiando. Com o bico lá Uhum, no teto, né? De brabas. uhum, Pode dormir com o bico lá nas alturas. Mas eu não sou amiguinha de vocês, eu sou a mãe, eu sou o adulto dessa relação. Então, ensinar os pais a serem pais dói. É óbvio que dói tu dizer não para um filho e ele ficar de cara contigo. Tu não quer isso daquela criaturinha que tu pôs no mundo. Mas tu tem que fazer isso. Não é o que os gestores fazem com a gente? Eles não são os nossos donos, daí no caso, mandam e a gente obedece? E é assim que é, funciona. Por que, contrariado. que né, a gente vai contrariar? Mas a gente vai. Né? Então, por que não os pais aprenderem a ser pais de verdade? Aí não adianta dizer, é porque no meu tempo era assim. Ah, e por que tu perdeu o que era do teu tempo? Coisa boa a gente não bota fora, né? Como diz o Sim, ditado, não se joga o nenê com a água suja. Segura o nenê, sim. né? Então, Tá. mas aí vamos passar para Bora. o outro assunto. Não, tem uma coisa que eu queria falar referente à educação que me chamou a atenção hoje. Inclusive, chamei a atenção de vocês ali, tu e do Rafa, que é o seguinte: não é que eu ache errado isso. E aqui, Elisângela, veja como é plural, né? Eu sempre dou aqui a minha opinião, eu, Prof. Carlos, tá? E, claro, assumindo minha responsabilidade por isso, tá? Que às vezes não, quase sempre, ela é diferente da posição da Prof. Elisângela e também do Uhum. Prof. Rafael. Nós temos, por mais que elas às vezes sejam consonantes, as nossas posições políticas, ideológicas, elas não são iguais, tá? Que fique claro. Astrológica. É, sim, religiosas, enfim, elas são diversas, tá? Mas assim, ó, minha opinião é que eu vejo com muita desconfiança parcerias público-privadas na área da educação, tá? Por Uhum. quê? O que ocorre? Eu vi um post ali numa das nossas escolas, de um projeto, um negócio, uma apostila do Instituto Brasil Solidário, que é que já fez trabalhos com a prefeitura. Nós tivemos um treinamento agora, Formação. antes das nossas férias, uma formação com eles, até foi muito boa. Uma das Uhum. formações que eu tive foi com um escritor, eu não vou me lembrar o nome, mesmo que me lembrasse também não ia falar o nome do homem aqui, mas o cara muito preparado, um escritor ali, ilustrador também, né? Foi ótimo, Uhum. tá? Foi perfeito? Não, tá? Mas me agregou profissionalmente. Mas eu tenho muita desconfiança, por quê? Tá? Uma vez eu vi uma figura que eu particularmente nunca votei nele para presidente, tá? Eu discordo de muitas das posições dele, discordava, né? Falecido Enéas, candidato a presidente da República, tá? Que era um cara que defendia, entre outras coisas, que o Brasil devia ter a bomba atômica, tá? Ele próprio se considerava um conservador, tá? Sim. Ultraconservador, era um cara e que boa parte das pessoas, dos jornalistas, consideravam ele maluco, tá? Um cara reacionário e, enfim, de posições muito extremista, né? Mas ele perguntaram para ele numa entrevista, numa das que eu vi, o que ele achava das ONGs. E ele foi taxativo, ele disse: eu sou radicalmente contra ONGs. Porque se existe ONG é porque o Estado não está cumprindo seu papel. Sim. O cara de direita falou isso, tá?
Isso tem uns 30 anos que eu ouvi o cara falar isso numa entrevista. E eu nunca esqueci, tá? E eu super concordei com ele. Porque o que ocorre? Essas empresas, que algumas são boas, algumas são muito estruturadas e algumas têm material e pessoal e estruturas muito boas, elas estão entrando num nicho onde o Estado não está cumprindo seu papel. Tá? Sim. O que seria o ideal? Que os governos, em vez de dar dinheiro para essas empresas, que, como eu já disse, muitas são boas, estruturadas, com bons materiais e contratam e trabalham com excelentes profissionais, com gente mega qualificada e oferecem bons cursos, tá? O ideal seria que o Estado contratasse bons professores, desenvolvesse bons projetos e oferecesse isso, ao invés de terceirizar. Isso nada mais é do que uma terceirização. Do Que a que gente já uma falou das. tantas vezes aqui, né? Tá? Então, assim, ó, eu desconfio demais, tá? Desse trabalho como um todo. E quando isso é feito, tá? Num cenário onde já se favorece isso, tá? Numa prefeitura, num governo que já flerta, que já adora terceirizar, que já quer acabar com o estatal, que já quer acabar com o funcionário estatutário efetivo, que já, entendeu? Que tu sabe que a ideia lá na frente é acabar mesmo, que é ou vai ser terceirizado, ou vai ser contratado, ou vai ser, Sim. entendeu? Então, isso me assusta mais ainda, tá? Então, eu vejo com muito maus olhos, tá? A ideia não é totalmente ruim, mas eu sei que da maneira, a ideia por trás disso é muito ruim, tá? Eu não consigo, não há quem me convença, tá? Que não, isso é bom, isso vai ajudar a educação do Brasil, o Leneman, esses caras que estão por trás disso aí, eles têm um projeto que tu vai ver, vai ter vão colocar, que é outra coisa que também nós não vamos falar hoje sobre isso, que é as plataformas digitais. Vamos digitar. Né? E aí vai chegar um momento no futuro que nem vai precisar o professor mais, entendeu? Vai ter o portal tal lá da ONG tal, do instituto tal, e aí o aluno mesmo ele vai entrar e ele vai se instruir e coisa, e nem vai precisar mais nada disso, e vai ser tudo online, tudo maravilhoso. A prefeitura vai dar lá os livros, tablets, as plataformas, imagina a grana, né, que vai rolar. E as plataformas, os livros, os layouts, as coisas, os prédios, com os monitores lá contratados, com os crachá, com os coletes, tá? E vai virar isso aí, a educação, no caso, tá? Isso aí. A gente já tem visto isso acontecendo hum, desde que hum, foi tornado meio que obrigatório, né, a tal do livro didático. Aí, tá. antigamente, a gente escolhia, né, aquelas pilhas de livro para as escolas, para os Outra profs coisa que eu sou olharem e contra. escolher. Quem Aí tem que escolhi o livro. o livro didático teria que ser o governo que teria que produzir, o MEC teria que produzir o livro didático. Eu já sou Né? contra a editora fazer o livro didático. Isso aí já é a palhaçada já começa aí. Tá? Essa Exato. moderna aí ganha rios de dinheiro, tá? Para fazer uns livros lixo, tá? Que a gente está usando ali, tá? No nosso caso, que eu nem. Eu ainda Melhor eu nem peguei, entrar nesse Carlos, assunto. na época que tinha uns livros muito bons, tá? Tinha Tá. umas produções assim, era da Moderna também. Lá, Tá. muito tempo atrás, quando Na eu minha comecei. opinião, eles são ruins. Mas a Tá? gente podia escolher. A gente Uhum. podia escolher o que a gente ia fazer. E aí depois eles, Sim. não, você tem que usar o jogo do Sete Brasil e ponto. E não é a Uhum. primeira e que pode vir processo, não tô com medo disso. Porque eu tô Uhum. desde que foi colocada essa ideia do Sete Brasil, as plataformas e tal. E todo ano a gente pedia mudança, pedia mudança, pedia mudança. E as mudanças nunca vieram. Essa Tanto é que mudança é para nesse pior. ano aqui, a mudança foi para Hum. pior. Então, a gente Sempre. que é prof. Macaco velho, que a gente sabe o que o aluno precisa aprender em cada ano, cada série, Uhum. o Uhum. livro para nós não é bom.
Aí tu tem classes, assim, que são multisseriada de inteligência, de entendimento, e o livro é para uma série adiante, porque ele vai levar em conta outra realidade. O livro regional, por exemplo, eu olhei esses dias e digo, meu Deus, o que que é isso? Esse livro regional? Que seria sobre Bento Gonçalves, sobre o Rio Grande do Sul. Me Uhum. apavorei, me deu uma saudade do Pequenos Exploradores, e quando eu tinha quinto ano lá, em 1900, bolinha, sabe? Porque era um material que a gente podia escolher o que trabalhar. Aí a gente podia montar, que nem tu disse, o governo deveria montar esse material. Chama nós, professores, a gente sabe o que tem que botar nesse material. De novo, não escutam a gente. Aí gastam fortunas com empresas terceirizadas, muitos desses valores não seriam necessários ser pagos. Investe na nossa estrutura que a gente sabe muito bem o que fazer. É o que eu. Né? Bom, tu A gente sabe entendeu, muito né? bem. O meu ponto de É, vista. Aham, exatamente. tá. E Uhum. aí, já puxando isso, né, que eu não Hum, posso deixar de hum, comentar, hum. agora tem as avaliações externas, agora em outubro e novembro, né? Sim. Então tem aí CAED, SAEB, SAERS, Sete Brasil, no nosso caso, município, infinidade de provas. As crianças têm que fazer prova. Ah, a avaliação não é prova, tá? Eles aprendem como prova. E aí a nossa escola vai fazer ali um momento diferente, né, para tentar dar uma alavancada nas notas ali, umas coisas. E aí eu tava buscando informações um dia ali e aí apareceu uma notícia da SEDUC, né, Secretaria de Estado, que eles vão ter simulados nessa semana aqui, né, para preparar os alunos para o SAEB. Bah. E aí tem Hum. valores para alunos de destaque, que vão de 500 Uhum. reais a dois Sim, mil reais. sim, Eu digo, então agora vão pagar para os alunos irem bem na prova? Eu sim. quero ver como é que vai ser. E para as escolas Porque também, né? E para os isso, professores aí a também, gente né? sabe que, gente, tu tá comprando. Por que tu tem que Sim. pagar para alguém superar? A nossa função é Uhum. educar, a função dos alunos é aprender. Se a gente tivesse essa cadeia de acontecimentos acontecendo certo, não precisava desembolsar mais esse dinheiro que podia ser aplicado em outra coisa, sabe? Se a gente Uhum. pudesse ter uma estrutura. E outra coisa, essas Uhum. provas, elas servem para quê? Para dizer qual que é a top 5 de cima e a top 5 de baixo. As escolas de periferia são sempre a top 5 de baixo. É, Escola que claro. tem baixa nota, a gente sabe, porque as reuniões pedagógicas são tomadas por isso. Uhum. Escola com baixa nota não recebe recurso. Sim. Recebe xingamento e vão tomar na bunda de vocês que vocês são incapazes, incompetentes. Em outras Uhum. palavras, é isso que dizem na nossa cara. Que vocês, Sim. profs, têm que fazer. Só que assim, Uhum. a gente não tem infraestrutura, chove dentro da escola. Eu dou aula, tu bem sabe, né, Carlos, que o nosso quadro lá Sim. da sala de vídeo é de giz ainda. Que a Sim. escola não tem suporte para fazer todo o equipamento moderno. Não, mas Então, mesmo que assim, tivesse, a estrutura não permite, né? não permite. Ia Então vai pegar vir uma fogo avaliação se externa para botasse. dizer, ó, vocês estão ruins, melhorem, ponto. E ninguém nunca mais olha na nossa cara. E aí, pais que vão assistir ou vão chegar a essa informação, olhem os seus filhos, olhem a escola, perguntem o que está acontecendo. Mas a comunidade não quer saber, né, de se mexer e perguntar. A gente, como prof de quinto ano aí que passa por essas avaliações, a gente sofre junto com os alunos, porque eles querem ir bem. Muitos têm limitações que a gente não vai conseguir sanar. Outros precisam de um empurrãozinho, mas os que não têm esse empurrãozinho, tipo a escola inteira, faz como? Sim. Não, Né? sim. Eu não vou discutir a questão aqui mais, até porque não é essa a ideia do vídeo, mas assim, ó, é, o material todo, o material didático, tá? Esses livros didáticos que nós temos que usar, que foi empurrado goela abaixo, assim, ó. Uhum. Eu faria um vídeo todo sobre isso, tá? Essa coleção Sete Brasil, assim, ó. Mas aí certamente eu sofreria alguma retaliação por parte do Será que eles administrador, corrigiram a tá? parte de matemática do livro 3 Não, do quarto ano? não, Não? não, Que não, tinha uns duvido. Tá, erros bem tá, grotescos tá, lá. tá tudo igual. Mas assim, ó, já tive, assim, minhas experiências no geral são negativas com esse material, tá? Uhum. Mas assim, ó, a minha ideia era trabalhar a independência essa semana, tá? Aí eu peguei, que eu inclusive já trabalhei em outros anos, uma historinha da Turma da Mônica, tá? Sobre a Sim. independência que eu tenho. Eu peguei a história toda, eu acho que tem umas 12 páginas.
eu peguei 6 páginas, que é só a parte desde que o Dom João VI que é o pai de Cebolinha, né? Pega as malas Uhum. dele, vai embora para Portugal e deixa o Dom Pedro I, que é o Cebolinha, Isso. aqui, tá? Até a parte que ele declara a independência e depois ele é coroado o imperador do Brasil, tá? 6 Uhum. páginas, tá? E eu dividi eles em grupos para ler a historinha. E eles não conseguiam entender a história, tá? Da Mônica. Dei ali um período de. Eles não conseguiam entender uma historinha em quadrinhos, tá? Eu Uhum. digo, faça um resuminho para mim. Aí tu imagina, tu conhece o material, que tem a parte de Uhum. história desses Ah, livros do quinto ano, são textos de 2, 3 páginas. sim. Eles não conseguem entender uma historinha em quadrinhos da Turma da Mônica, tá? Então, assim, ó, é absurdo. Mas, enfim, isso vai ficar para uma outra discussão, num outro Profcast, tá? Uhum. Eu quero ainda, nós já estamos com 40 minutos de vídeo, falar de uma outra notícia, tá? Que saiu também aqui na mídia local, o nosso patrão, tá? Ele deu lá em Porto Alegre uma entrevista, tá? Para Será que foi por causa da entrevista que os boi fugiram? pode, pode ser, Tu não viu ficaram os boi apavorados. fugindo da Expo Não, Inter? não Sim, os vi. boi fugindo. Mas então, deve ter ficado assustado, né? Porque até tem até aqui saiu no NB aqui, ele tão Sim. brabo aqui, ó, que Aham. deve ser por Assustou os isso. boi. Assustou, saíram correndo. Mas assim, ó, que ele lá pro pessoal lá em Porto Alegre, ele falou que tem raiva desse Uhum. pessoal, homens adultos, né? Abre aspas, tá? 24 anos, coisa que fica recebendo Bolsa Família, tá? Eu não fiquei absolutamente surpreso, zero, Zero assim, surpresa. tá? Porque eu sei que ele pensa assim, então, beleza, tá? Inclusive, assim, para mim foi super natural, tá? Sim. Agora, isso teve um impacto, tá? O que o pessoal está falando aqui é o seguinte: repercute muito nas mídias que essa questão dele ir atrás das pessoas para tirar o Bolsa Família. Só que quem cadastra o Bolsa Família não é o Lula, Uhum. tá? Não sei se tu sabe, mas o Lula ele não vai na casa das pessoas, o companheiro, o senhor, quantas pessoas. Não, não é ele que faz. Quem faz isso é a prefeitura das cidades, né? Uhum. A isso é federal, né? O programa ele é federal, mas o cadastro disso que é a prefeitura. Então, aqui no próprio portalzinho aqui, está dizendo assim, mas prefeito, mas quem fez o controle, quem faz esse controle é o senhor mesmo. Como é que o senhor está reclamando, então? Então, o Uhum. senhor é tão Exato. incompetente assim que o senhor mesmo não sabe que se tem algum marmanjo recebendo isso aí, a culpa é É sua, tua. tá? Tá? Então, aí, mas assim, ó, é meio que notório que ele não gosta muito de pobre. Tá? Por isso que eu acho Não. que ele também não gosta de nós, né? Mas assim, ó, e também isso explicita um pouco a ideia de que, sabe, o político em campanha, quando ele está em campanha, Elisângela, tá? Porque eu já participei de campanha de político lá quando eu era gurizão, lá em Rio Pardo, lá Uhum. na minha cidade. Ele ensaboa um pouco o pessoal, Sim. tá? Sabe aquele sabonete? Mas quando ele não Uhum. está em campanha, ele não faz isso, tá? Ele é E verdadeiro. ele não está em campanha, Não. tá? Então, assim, ó, para mim isso tá bem claro, tá? Agora, tu vai me perguntar, professor Carlos, tu acha isso bom ou ruim? Eu acho ruim, tá? Eu também acho. Nós vamos Eu passar acho ruim. mais um É, tempo aí com ele brabo, que não pode exatamente. concorrer, ele tá nervoso, tá injuriado, Tá, contrariado, exatamente, né? contrariado. E aí ele vai destilar a, Uhum.
as frustrações, vamos dizer assim, supostamente, né? Quem ele gosta Vai menos vai sofrer destilar mais. na gente, né? Uhum, Mas é que sim. nem o Rafa colocou ali para nós. Ele não Hum, fica com raiva daquele monte de CC, ele não hum, fica com hum, raiva desse tipo de coisa. Ele hum, fica. Hoje eu comentei com uma colega, inclusive, né, quando eu tinha essa notícia ali circulando nos grupos e tal. Pessoal, ele hum, deve ter raiva da gente, porque benefício para pobre é educação. E as nossas hum, escolas de vila são de hum, gente pobre. E o sim. benefício seria consertar o telhado, Hum, desentupir uma calha, trocar fiação elétrica. Então ele tem hum, raiva da gente? Será que é isso? Perguntei, né? Eu pergunto. Porque se ele tem raiva de benefício é o nosso vale alimentação que está atrasado aí, a reajuste que não vai sair nunca. Porque lá esquece, na não, lei esquece. aparece no benefício. Então é por isso que ele não dá, porque ele tem raiva. Mas ele sabia que era assim. Por que que ele assumiu? Né? Ele pensou o quê? E realmente o Bolsa Família que ele Hum, ataca tanto é o município que hum, faz a gestão do Bolsa Família, cadastro. Eu sei de muita gente aqui na vila que foi em busca de hum, Bolsa Família e não conseguiu. Por que que a pessoa não conseguiu? Porque, por exemplo, ela tem a casa no nome dela. Ah, ela tem uma casa, ela não tem direito ao Bolsa Família, tá? Mas e tu vai viver do quê? Pessoas que têm problemas, limitações de saúde, sim, coisas bastante sérias, e não conseguem o benefício. Assim como outras pessoas que a gente sabe aqui na vila, a gente vê coisas, pessoas com casas assim que, meu Deus, eu levaria um século para construir uma casa daquelas e recebem Bolsa Família, porque não declarou a renda de alguém, não declarou que é casado, né? E aí hum, consegue. Quem faz isso é o município, através do CRAS ali, desses agendamentos, né? Aí alguém, eu vi hum. um comentário da reportagem, que alguém colocou assim, tá, e o secretário de assistência, né? Essas secretarias aí que cuidam disso. Daí a Hum. gente vai pensando, a gente que é daqui, né? Pensando como é que essas secretarias estão lá há tanto tempo e já é Deus a gestão antiga ainda, do prefeito Pazinha ainda, né? Hum. E aí a coisa vem desde lá. Não é hora de olhar, de Ah, repente, para isso aí, para parar de ter raiva? troca os secretários, né? Por exemplo, a nossa pasta, a educação trocou a secretária, né? Mudou o Uhum, penteado, assim, né? No caso, né? Apesar de isso. que, particularmente, eu Mas algumas preferi, pastas não trocam a secretaria, eu o chefe da preferia pasta. ainda a secretária antiga, tá? Que ninguém me perguntou, mas assim, ó, eu até acho que a antiga era melhor que essa, tá? Pelo menos Gostava assim. dela. Em que sentido, assim? Estava mais atenta ao que Uhum, estava acontecendo dentro da secretaria dela, tá? sim, Minha opinião, tá? A diferença das duas, tá? Eu preferia a anterior, tá? sim. Que também ninguém me perguntou, não me mandou WhatsApp. Professor Carlos, senhora, eu vou fazer uma troca aqui de secretaria, o que que a senhora... Não. Tá? Mas já ninguém perguntou, mas estou dizendo. É, a gente É, pode ver isso pela nossa vida funcional. Que em hum, outras hum, gestões lá, a hum, gente chegava lá com algum problema funcional, folha ponta, aposentadoria, licença, te hum. descia uma Tânia lá de cima e ela te dizia tudo, e a equipe dela era muito boa nisso, tu sabia tudo que estava acontecendo. Agora tu chega lá para fazer um protocolo, tu fica lá, senta e espera. E Uma hora, se relaxa. Deus quiser, alguém vai lembrar que tu tá ali para te atender e vai saber o que precisa ser feito. Tu vai lá Eu para ver de uma já, licença, ninguém sabe de nada. eu acho um absurdo, tá? O seguinte, nós trocamos já, é o terceiro sistema de ponto, de controle Sim. de ponto que nós trocamos em um ano ali, pouco, tá? Eu dificilmente não, nunca, tá? Me atraso, tá? Eu também nunca falto ao serviço, Uhum. tá? Nunca não. O começo do ano eu tive uma Sim. vez que aconteceu que fui na praia no carnaval e meu carro estragou lá em Santa Catarina, tá? E aí eu não consegui chegar no Benini segunda de manhã. Eu avisei a Diri, tá? Só um caso assim extremo, tá? Uhum. Se não, 7h30, 7h30 não, 7h15, né? O Rafa é testemunha que trabalha comigo no Benini. Eu tô lá, tá? Então, assim, eu faço ainda esse ano,
tá? Para não ter problema com a prefeitura, porque eu não tenho mais interesse em fazer depois dessa palhaçada que fizeram com os RS, tá? Regime suplementar, tá? Eu chego, bato o meu ponto, tá? Claro que às vezes não tem internet, tá? Mas faço ele todo certinho, tá? Eu Uhum. tenho que ir lá e justificar toda semana um horário fictício lá, dizer que eu esqueci, para Uhum. fechar as minhas cargas horárias de RS, porque senão o sistema de ponto, ele não tem capacidade de calcular essas horas da maneira correta e me Isso. pagar essas 3 horas que eles querem me pagar ali desses RS que eu faço, tá? Que eu faço 2 e recebo sobre 3, tá? O que eles querem fazer agora, até o fim do ano, até sei eu. O sistema não consegue gerenciar isso. E aí Não. eu tenho que entrar toda semana, essa semana não fiz ainda, toda semana eu tenho que ir lá e pedir ajuste. Mesmo que não falte internet, que é raro, tá? Que não dê nenhum problema, que eu bata todo o meu ponto certinho nos horários, eu tenho que ir lá e pedir ajuste. Sim. Isso não é um problema de gestão, na tua opinião, Elisângela? Para ti isso tá certinho ou tem alguma coisa errada? Tá errado, com certeza, porque o teu Eu fui empregador, no para começar. sindicato perguntar isso aí e perguntei no nosso sindicato, o Sincep, vem Uhum. cá, a prefeitura está nos orientando por meio das nossas direções de escola que a gente minta no ponto e diga que Uhum. esqueceu de bater o ponto e peça ajuste nos horários, tá? Sim. Para fechar lá com o que eles querem pagar. Veja lá com o jurídico de vocês. Isso faz 3 meses, estou até hoje esperando eles Esperando. se coçarem também e resolverem isso com a prefeitura. Mas a prefeitura não recebe eles, né? Então esquece, tá? Não, é Mas que assim, tá. ó, A gente, se é a isso gente aí. tivesse CLT, né, na vida privada ali, empresa, a tua empresa, ela te daria os mecanismos para tu registrar entrada, saída, ajuste, inclusive. Eu vou dar exemplo, meu pai é funcionário da Aurora, né? Então, eles têm o ponto lá, o dedinho, eles têm o cartão, que eles podem passar o cartão, eles têm no celular o aplicativo, e se nada disso ainda funcionar, eles chegam no chefe, no líder de setor, olha, aconteceu isso, isso e isso, né? Então, Pronto, eles têm ajusta ali. várias possibilidades. As empresas privadas, vai lá, passa o cartão, digita lá, passa o cartão, ou bota o dedinho, resolvido. Para nós é essa palhaçada. Por quê? Porque eles acham que a gente é que nem eles. O pessoal do alto escalão acha que a gente vai Que não fraudar a vai entrada. trabalhar funcionário Não. fantasma, tá? Isso. Eles pensam Que, isso da que, gente. que nem tem lá em Brasília, lá aquela. Brasília não, né? Aqui, pô. A pessoa vai lá, bate o Bento ponto, já que nem. aconteceu Lembra que também. saiu na televisão? Bate o ponto e vai para casa, tá? Sim. Aí eu tenho que provar que eu trabalho Uhum. lá dentro da prefeitura, porque numa empresa particular o que acontece teria que ser exatamente o oposto, né? Sim. Eu vou trabalhar todos os dias. Pronto. Pô, o Carlos não veio trabalhar hoje. Pô, o que aconteceu? Puxa lá o ponto. Uhum. Realmente, nesse dia tá aqui. Ô, cara, tu não veio trabalhar? Realmente, ele estava Uhum. doente, o filho ficou Isso. doente. Bom, vamos ver. O ponto, na minha. Pô, deve ser porque eu sou ingênuo demais. O ponto deveria ser para isso. O ponto não deveria ser uma coisa assim, ó, pressupondo que eu sou um vagabundo sem vergonha e quero fraudar a prefeitura. Porque é Uhum. parte desse princípio. A ideia é essa que eles estão passando, pelo menos para mim, Sim. tá? Pelo menos para mim é isso que está passando, tá? E aí passa essa ideia e aí o troço não, além de passar essa ideia, não faz a coisa direito e eu tenho que ir lá toda semana e arrumar para Uhum. eles. Sim. Totalmente. É que nem eu não tenho suplemento, não tenho RS, tá de boa. Todo dia da minha hora de atividade eu tenho que entrar lá e justificar que eu estava em hora de atividade. Cara, se o meu Isso, registro isso, é isso é esse, bento em ordem. Isso é em é ordem uma para ti. ordem que não funciona, eu acho, acredito eu. Ora, Tá meio errada você essa está em ordem ordem. aí. Essa ordem não funciona mais, Porra. infelizmente, sabe? Se, E aí, meu, e aí a gente fala isso e as pessoas, ai, mas estão sempre reclamando. Sim, alguém tem que falar, alguém tem que reclamar. Se não é eu, Carlos e o Rafael, ninguém vai falar.
E, de novo, pessoal, a gente está sempre aberto aqui, tragam as suas histórias, falem, citem, a gente pode não citar o nome de vocês se não quiser. Se alguém mais não estiver achando que tá ótimo. Tá. Se ofereçam, vem participar com a gente aqui. É legal até a gente ficar devaneando muito. A gente devaneia muito, mas a gente tem que falar o que acontece com os profs. Os profs do município de Bento estão nessa situação. Tem escola aí que está sem prof de educação física, por exemplo. Bah, nem vou falar qual é. Né? É que escola assim, ó, aí que todo falta ano prof tem de gente se educação aposentando. infantil, né? Tem um concurso ano que vem, o que vai acontecer? Vai ter mais gente se aposentando, vai ter mais gente indo embora, que está fazendo concurso em outras prefeituras que estão pagando muito melhor, porque para quem vive dentro de uma bolha, tá? Que acha que as pessoas as pessoas no mundo inteiro estão se matando para vir morar em Bento, tá? Alô, vou passar um recado para vocês, tá? Não é verdade. O nosso piso de funcionário público aqui em Bento é assim, ó, um dos menores da região da Serra, tá? E está assim, ó, comparado com dos demais municípios do Rio Grande do Sul, está muito, mas muito abaixo. Claro, vai ter prefeituras que vão pagar menos, tá? Mas é uns lugares assim que ninguém quer ir morar lá. Tá? Eu, semana passada, eu falei no Profiscast, tá? Tá as inscrições abertas para quem quiser, concurso em Xangri-Lá, tá? Para o nosso professor, minha área, dos iniciais, 3.915, tá? O piso para 25 horas, tá? Mesmo piso que aqui em Bento, o prefeito paga, que acha que está agradando. Ele se achando a bolachinha mais recheada do pacote. Ele está pagando 2.400, R$ 1.500 a menos. E está achando, e tem gente, aquelas pessoas lá, aquelas pessoas de Nárnia, que entram lá na rede social dele e colocam assim, não está satisfeito, vai embora. Tá? Esse sem noção aí, fiquem tranquilos, tá? Pode ficar relaxando pra caramba, porque vai ter bastante gente que vai embora, tá? E aí tem todo esse pessoal, mais galerinha se aposentando, tá? E mais galerinha aprovada em concurso que não vai ser chamada, porque tem esse também, né? Esses Eu Cristo tava aí que olhando o fizeram Diário Oficial concurso. esses dias, só te interrompendo. Claro. Uma penca de gente se exonerou de auxiliar de educação infantil, educador infantil, enfim. Eu Mas, comecei a claro, olhar, tinha uns 10, assim, sabe? E aí eu claro. parei de olhar, porque eu fui pegar o ônibus, enfim. Disse, gente, tá Mas vão escrito trabalhar no aqui, ó. Apolo, né? Mas vamos Vai trabalhar no trabalhar numa Apolo, né? firma, vai trabalhar em qualquer lugar que é mais Qualquer vantagem, coisa. sabe? Só na cabeça daquela anta, me perdoem as antas, tá? Tão Daquele bonitinho. vereador lá. Não, é que eu agora fiquei com medo pelas antas se indignarem, tá? Do vereador aquele que mandou, que é só pegar o currículo e levar na terceirizada para resolver esse problema aí, tá? Porque na cabeça dele, né? Isso é só uma questão de que as pessoas não sabem que é só pegar um currículo e levar numa terceirizada, que o problema de falta de pessoal na educação está resolvido, entendeu? Uma coisa que para ele parece muito simples, entendeu? Nem é um Ai, problema de. deixa eu te contar uma coisa ainda. Vou contar pra todo mundo que a gente contou Ah, aqui já, né? Semana claro. passada eu relatei a situação que eu levei as meninas pra consultar no postinho, enfim, aquela folia toda, né? Depois das férias, eu levei pra consultar, pedi exames e tal, pro médico fazer acompanhamento. Elas estão crescendo de rotina. Até agora não marcaram os exames delas. Exame de rotina, sangue, urina, dananã. Sim. Aí tem aquele programa do PSE, o Programa Saúde na Escola, né? Que eles vêm lá medir pressão, ver visão, todas essas coisinhas aí que eles fazem o básico lá para as crianças na escola, né? Porque os pais não podem levar no postinho, então o posto vem à escola medir. E as minhas duas filhas vieram para casa semana passada com o bilhete que o posto entregou lá, a saúde entregou, dizendo que elas têm que ir procurar a unidade de saúde para fazer acompanhamento com a nutricionista. Que quem sabe, quem conhece as minhas filhas sabe o tamanho que são, né?
Uhum. E aí, todo ano elas recebem esse bilhete. Todo ano eu levo no posto, todo ano fazem exame, fazem as medições e descobrem que elas não estão com problema nutricional. Elas são grandes. Né? A mais Uhum. nova agora sim, tá com probleminha de saúde. E a gente pediu exame. E não foi marcado ainda. Uhum. Então, a escola que assumiu o papel de fazer a saúde, a mãe dela já tinha procurado, mas quando chega na saúde, tranca tudo. Eu sou uma mãe que eu vou acabar pagando uma consulta particular para pedir esses exames para elas fazerem para ter um acompanhamento. Mas e Uhum. aquelas crianças que não têm essa condição? Elas vão fazer o quê? Porque foi Uhum. da escola para a saúde, da educação para a saúde e barrou ali. Não tem marcação, não tem nada. Então, só para vocês acompanharem, né, que o drama do Bento em Ordem continua acontecendo, né? Então, mas beleza, vamos encerrar então, Lisandro. Já tem 1 hora de vídeo aí, né? O Vamos que a gente Rafa. tem que assistir o NB agora. Não, vou lá Ponto e prestigiar o vírgula. NB no título. Sim, programa ponto e vírgula ali. E é isso então. Obrigado para quem assistiu esse vídeo aí. Acho E que semana estamos que à vem a gente faz um disposição. especial do 20 de setembro, né? 20 de setembro, pode A ser, nível tá? estadual. Isso, vamos falar do nosso governador, então, né? Que tem aí muito preocupado com a educação ali, então está oferecendo ali prêmios aí para quem sai Uhum. aprovando todo mundo. Então, essa é a Vou solução, então, que convidar ele os profs do estado para mandarem relato pra gente, né? Para não ficar só a gente manipulando. lançado o desafio aqui, ó. Profs Isso, do estado aí quiserem colaborar, nos procurem aí, ó. Mandem em off aí, não precisa se identificar nada aí, isso. ó. Que a gente depois divulga aí na A gente vai conta as fazer um experiências especial de vocês. farroupilha. Tá bom, é isso aí. Um abraço para vocês. Então tá, pessoal, até mais. Até mais. E agora? Eu fecho.